Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu me chamo Thiago, sou terapeuta xamânico e está começando mais um Papo de Maluco. E hoje, o tema de hoje é meio ambiente, tá? Esse tema aí, quem indicou esse tema aí foi minha esposa, Amanda Cordeiro. E para quem não conhece, ela é vegetariana, tá? Então ela já tem, né, feito uma ação aí em prol ao meio ambiente, que ela não come carne, né? E, obviamente, né, isso é muito favorável ao meio ambiente, porque a produção de carne, né, gente, é muito agressiva para o meio ambiente, tá? Quando, claro, tem vários tipos de vegetarianos e veganos, né, vários tipos de ativistas aí todo mundo, mas, basicamente, né, um vegetariano ali, ou vegano, ele atua diretamente, né, nessa questão do não consumir carne e isso automaticamente, né, ajuda muito o meio ambiente, porque tem uma redução, né, exorbitante aí na produção de carne, né, seja a pesca, seja a produção de bovinos, né, a produção também de porcos, frangos, né, tudo isso. A produção do leite também, né, a- todos sabemos já que a indústria funciona. Tá, gente? Não é segredo para ninguém aí que a indústria do consumo da carne, a indústria da produção aí da carne, do leite, do ovo, é algo, né, bem pesado aí, bem complicado, bem agressivo, né, algo bem desumano aí. E isso tá na cara, tá aí para todo mundo, tá? Por isso que essa galera aí nossa, eles ajudam e muito o meio ambiente, tá? Mas não é só isso, tá? É que nem eu como carne, mas eu não consumo carne todos os dias e não consumo com uma frequência grande, né? Não tenho um consumo grande de carne. Então, isso já faz com que haja uma redução, né, na produção e isso ajuda muito. Então, você que não quer parar de comer carne, mas pensa no meio ambiente, reduza o seu consumo de carne. Tenha um consumo consciente, tá? Pense nos animais ali que estão sofrendo, que estão morrendo de forma, né, terrível. Tem muita matança ali desumana envolvida, né, na indústria da carne e tudo mais. Mas você pode continuar consumindo carne. Procure, né, produtores, pequenos produtores e tal, porque geralmente daí esse animal ele vai crescer de uma forma consciente, de uma forma adequada, ele vai ter um cuidado maior, provavelmente a alimentação, né, e tal, desse animal foi muito, né, melhor ali. E você vai estar dando uma vida melhor para aquele animal, vai estar ajudando o microempreendedor e também, né, vai estar ajudando o meio ambiente, tá? Mas meio ambiente também não é só isso, gente. Meio ambiente é o consumo consciente de tudo, da sua roupa, entendeu? Quantas coisas. Se você abrir seu armário agora, eu tenho certeza que vai ter roupas ali dentro que tem mais de anos que você não usa, entendeu? E você continua comprando roupas. Você sempre fala, quero comprar uma roupinha nova. Tal. Não que você não possa comprar roupas novas, mas o consumo excessivo de roupa também afeta diretamente o meio ambiente, tá, gente? E não só isso. Todo o consumo em excesso de qualquer coisa faz com que tenha uma agressão direta ao meio ambiente, tá? É, seja uma roupa, seja um eletrônico, né? Hoje em dia sabemos aí que celulares, todos os eletrônicos em geral, né? As baterias de novas aí que utilizam e tudo mais, elas têm uma agressão direta aí no meio ambiente, tá? Isso é tudo retirado do meio ambiente e muitas vezes não volta para ele porque a maioria das pessoas não recicla o seu lixo, tá, gente? E olha, vou ser bem honesto, gente, isso aí faz uma grande diferença também para o meio ambiente. Reciclagem, recicle seu lixo. Mesmo que você acabe ali jogando tudo junto, separe ele, deixe o lixo separado
porque eu já trabalhei como coletor de lixo e nos aterros sanitários tem muitas pessoas que reviram aqueles lixos atrás de material reciclado. É absurdo uma pessoa ter que viver numa situação dessa, de ter que pegar um reciclado no meio de um lixão. Mas existe, viu, gente, pessoas que vivem dessa forma e que essa é a única forma que ela tem de sobreviver. Então, pô, né, vamos pensar no meio ambiente, vamos pensar aí no próximo, vamos ajudar aí, né? Vamos separar o nosso lixo, vamos reciclar o lixo. Não custa nada, gente, nada. É só você separar ali, colocar num outro lixo, num outro cestinho, beleza? Passa uma água ali, tira o excesso de sujeira, gente, e pronto. Bom, e o meio ambiente tá muito, né, sofrendo demais. Nosso meio ambiente tem sofrido demais com todo tipo de poluição. É inacreditável como as pessoas poluem o meio ambiente e não estão nem um pouco preocupadas, tá? Claro que essas pessoas, elas muitas vezes têm aquela consciência de que eu não vou ser afetado com isso, quem geralmente vai ser afetado são as próximas gerações, então, né, para que eu vou me importar com isso? Ok, gente? Mas é um erro absurdo isso. Por quê? Você pode ser afetado hoje mesmo, amanhã, entendeu? E quantas gerações já não pensaram assim antes de você e você tá pagando pelo erro deles, entenderam? Porque, honestamente, né, a maior parte da população antigamente sujou, nem aí, hoje em dia a gente está tentando aí, né, salvar aí o que foi destruído no nosso meio ambiente, né? Um exemplo, eu sou de Guarulhos, aqui em São Paulo, né? E em São Paulo temos o Rio Tietê, um rio enorme, né? Tem muitos rios aqui, mas vamos usar isso como exemplo. E ele é extremamente poluído, tá, gente? E lá as pessoas nadavam, tinha competições de regata, né? Competições de barco-a-velas. Tinha. Meu, era lindo. Você vê as fotos de antigamente, era a coisa mais linda e a gente destruiu isso. Uma beleza incrível. A gente tinha um rio que cortava a nossa cidade inteira. Hoje em dia você podia estar aí, ó, cansadão do seu serviço, saindo do centrão de São Paulo, exausto, passar ali no Tietê, encostar ali, ó, e dar um mergulho. Nossa, já pensou? Fazer um piquenique. Olha que delícia, gente. A gente destruiu isso. Entendeu? E as pessoas simplesmente não se importam. Até porque hoje em dia é mais fácil você viajar para outro lugar que tem uma beleza natural ainda conservada do que você, né, conservar o seu lugar onde você vive, tentar restaurar, revitalizar o meio ambiente aonde você vive. Tá, gente? O meio ambiente é isso. É o ambiente onde você vive, é o meio do ambiente onde você está. Literalmente, a palavra, o nome diz tudo. Meio ambiente. E você tá ali naquele meio e tá destruindo aquilo, gente. É como se fosse um núcleo, tá? De tudo e a gente tá destruindo. A torta e a direita aí, a gente não tá nem aí pra nada, gente. Então, fica aí a dica, gente. Fica aí o alerta. Vamos tentar ser mais consciente com o nosso consumo. Vamos tentar ser mais consciente aí com os nossos gastos. Beleza, gente? A gente quer conquistar as coisas, mas a gente não precisa ter tudo. E quando você tem uma coisa, você pode se desfazer de outra. Não se desfaça do velho, né? Transforme, dê um novo, dê oportunidade para o novo. E dê a oportunidade também para uma pessoa que não tem que ter. Beleza, gente? O meio ambiente está aí, né? Sendo muito agressivo, a gente vê aí com chuvas, vê aí com muitas catástrofes naturais, cada vez maiores, cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas. E é o planeta, né, se protegendo, gente. Vocês têm que entender que o planeta é um organismo vivo, tá? Plantas são um organismo vivo. Ah, mas planta não pensa. Cara, para mim, planta pensa. Para mim, planta sente. Para mim, planta sofre. Para mim, planta só não sai andando e não fica falando com a boca aberta. Mas de resto, planta é quase igual gente, viu? E, sinceramente, eu acho que sim, né?
O meio ambiente é um organismo vivo, o planeta é um organismo vivo, a natureza é um organismo vivo, e a gente tem que cuidar desse organismo vivo aí para que a, as futuras gerações. Peraí, gente, deixa eu só estacionar aqui. Beleza. Para que as futuras gerações e para que a nossa geração mesmo, né, possa ainda usufruir da natureza, porque é um organismo vivo, a natureza é um organismo vivo, o planeta é um organismo vivo e ele vai combater a doença dele. No momento, nós somos a doença dele, porque nós é que estamos destruindo o planeta, tá? Diretamente e indiretamente. Animais não fazem isso. O animal ele tem uma consciência, tá? É incrível, existem reportagens disso, você pode pesquisar, do animal, geralmente quando eles estão em época de seca, e há uma poça de água em algum local, né, e tal, e eles vão lá para se hidratar. É comum ver predadores e presas ali no mesmo local, né, bebendo água ali e tal, porque eles têm a consciência de que eles necessitam estarem vivos todos ali para que todos sobrevivam, tá? Acontece sim de existirem animais que vão para outras regiões e aí ele não tem um predador e aquele animal consome tudo ali, assim como plantas também fazem isso, tá, gente? E ela se torna, entre aspas, uma praga, tá? Daquela região, daquele local. Mas é porque ele não é daquele local. Tudo bem, ele não tem um predador natural, ele não tem algo que vá dar equilíbrio a ele. Ali é o homem desequilibrando a natureza, tá? Sempre essas coisas é o homem desequilibrando. A gente tem um péssimo hábito de querer tudo, tá? Em vez de aproveitar as coisas no tempo delas. Por exemplo, frutas, né? Plantas, entre outras coisas. Até mesmo um animal. A gente não espera mais o tempo dele para colher. A gente não espera mais o tempo dele para se alimentar. A gente quer para ontem. A gente acelera os processos para a gente ter hoje e ter todo dia, todo o tempo, entendeu? Você vai, vou dar um exemplo, o abacate. O abacate não dá no ano inteiro, mas ainda assim você encontra o ano inteiro. Por quê? Porque existe produções de abacate em várias regiões e existe produções também que tem aceleração, tem estufas, tem isso e tem aquilo. Não que a estufa seja algo errado, mas você está alterando o processo natural daquela planta, daquele alimento. E isso acontece com tudo, tá, gente? Muitas coisas são exportadas e importadas e a gente tinha que aprender a viver com o que a gente tem ao nosso redor, tá? E assim a gente seria mais feliz, assim a gente teria o que é necessário pra gente. A verdade é essa, tá bom? Porque na natureza, se um solo está infértil, provavelmente vai acontecerá algo ali, vai nascer plantas para tornar aquele solo fértil. E o meio ambiente, ele vive dessa forma. Ele vai se adaptar, ele vai se adequar e ele vai se curar. Entendeu, gente? E ou a gente faz parte dessa cura, ou a gente vai ser curado. E quem vai nos curar é ela, nos destruindo, entendeu? Nos limitando, nos diminuindo e futuramente aí, né, ela se renova. Então, cuidado, gente. O meio ambiente é incrível. O meio ambiente. Se eu fosse falar do ambiente mesmo aqui, nossa, ia ter papo. Nossa, gente, é muito papo, viu? Mas, basicamente é isso, gente. Em relação ao meio ambiente, vamos ser mais conscientes, vamos tomar mais cuidado, vamos ter mais cuidado com o nosso meio ambiente, vamos ser mais conscientes. Não significa que você não possa consumir, que você não possa ter as coisas que hoje em dia nós temos, que a tecnologia nos deu, nos privilegia, né? As facilidades da vida. Vamos aproveitar, vamos, mas de uma forma consciente, de uma forma, né, adequada, tá bom, gente? Sem excessos. Não vamos pecar aí pelos excessos. Eu sei que às vezes a gente quer comprar, a gente quer ter, a gente quer tal, mas pare e se pergunte se realmente é necessário você ter aquilo, você consumir aquilo naquele momento, tá bom? E fico alerta aí também, isso aí é muito bom para a saúde, para a saúde física, mental e espiritual. Você tem um contato maior com o meio ambiente, você tem um respeito maior pelo meio ambiente e principalmente, né, você ter a consciência de que você vive nesse meio ambiente, então você necessita
proteger ele, senão você vai ser expulso dele, tá bom, gente? E é isso, Papo de Maluco de hoje é isso, sobre o meio ambiente, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma ideia, alguma coisa aí, manda aí nos comentários, deixa seu like, segue aí o canal, divulguem, porque agora é isso, né, galera? Vamos levar esse papo de maluco aí pra todo mundo e vamos em breve aí. Espero estar entrevistando uma galera, tô conversando aí com alguns amigos, um bando de maluco aí, porque todo amigo meu é maluco. Se você é meu amigo, você é maluco. E é isso, gente. Vamos que vamos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Que Oxalá os abençoe. Que o grande Espírito nos ilumine e nos guie no nosso caminho de hoje e sempre. Gratidão pelo carinho de todos. Um abraço, um beijo. Gratidão, gratidão, gratidão. É isso, galera. Até a próxima.